Oi, gente, meu nome é Larissa, eu faço engenharia mecânica e atualmente eu tô no quarto semestre. Olá, sou o Arthur, um aspirante engenheiro e estudante de engenharia. Estou no nono semestre de engenharia mecatrônica. Oi, meu nome é Emily, eu estou no quarto semestre de Engenharia Aeroespacial. Olá, meu nome é Fernanda Rose e eu sou estudante do sexto semestre de Pedagogia. Oi pessoal, eu sou Felipe Aziz, sou estudante de Engenharia Mecatrônica e atualmente estou no nono semestre. Olá, eu sou o Marco Gessé e estou no nono semestre de Engenharia Mecatrônica. Bom, a apresentação desse vídeo tem como base a pesquisa e produção de um artigo chamado Active Learning Workshops Production, Impacts and Benefits for Engineering Students, apresentado no PAE, International Symposium of Project Approaches in Engineering Education de 2020. Esse trabalho ele foi premiado com o prêmio de Best Student Paper Award. Então a gente achou interessante vir aqui na semana universitária e mostrar um pouco do nosso trabalho para vocês. Bom, o início desse trabalho ele se deu no início de 2020, quando eu, estudante de graduação que faço parte de um projeto de extensão chamado Meninas Velozes, que visa incentivar as meninas do ensino médio a entrarem em cursos de STEM, tive a ideia de tentar fazer algumas oficinas para essas meninas sobre robótica, para tentar instigar elas, né, para aprender um pouco mais sobre o assunto, né, sobre robótica. Mas eu fazendo parte da engenharia mecânica, programação não é bem meu forte, robótica não é bem meu forte. Então eu fui atrás de outros estudantes, outros colegas da graduação que pudessem, junto comigo, elaborar essas oficinas, né? Para que a gente pudesse fazer essas oficinas, criar essas oficinas e depois aplicá-las elas para estudantes de graduação que fazem parte do projeto Meninas Velozes, para que a intenção aqui fosse justamente ganhar conhecimento suficiente para depois reaplicar essas mesmas oficinas para as meninas do ensino médio. 3 oficinas foram propostas de forma que o treinamento pudesse abordar a multidisciplinaridade da robótica. A elaboração dessas oficinas e pesquisa relacionada ocorreu inteiramente sob a orientação das professoras Carla Koik, do Departamento de Ciência da Computação, e Jenny Viana, do Departamento de Engenharia Mecânica. A primeira oficina abordou conceitos básicos de modelagem e manufatura aditiva. A segunda usou a placa de prototipagem Arduino para ensinar códigos de linguagem C e conceitos de eletrônica. Por fim, a terceira uniu os conceitos das oficinas anteriores para a construção e programação de um carrinho robótico. As oficinas ocorreram em 3 dias consecutivos, com duração total de 12 horas, foram utilizadas metodologias de aprendizagem ativa. De acordo com o artigo Active Learning Introduction de Felder e Brandt, a aprendizagem ativa é definida como toda atividade relacionada ao conteúdo ensinado que não é só uma aula passiva. Dessa forma, a aprendizagem ativa se propõe a imbuir conhecimento a partir de aulas mais dinâmicas e lúdicas, com debates, experimentos e construção de protótipos e projetos. E falando de protótipos, conte pra gente um pouco mais sobre o carrinho robótico usado como base para as oficinas, Arthur. Bom, Emily, para tornar possível a realização das oficinas, o desenvolvimento do carrinho foi efetivado a partir de uma metodologia de projeto de engenharia, com as seguintes fases: o projeto conceitual, o projeto mecânico, o projeto eletrônico, a modelagem CAD, a prototipagem e os testes. Desta forma, foi construído o primeiro protótipo, avaliado e foram desenvolvidos mais 2 protótipos do carrinho antes de se definir o modelo final, que consiste de 7 partes a serem fabricadas em PLA em um processo de manufatura aditiva, a um custo aproximado de 4 horas de modelagem CAD e 10 horas de fabricação. Nessa parte de planejamento e construção de protótipo, podemos dizer que utilizamos uma das metodologias de aprendizagem ativa para estudarmos, aplicarmos e consolidarmos conhecimentos sobre construção de projetos, modelagem CAD e manufatura aditiva. A metodologia hands-on é, de acordo com a nossa referência em Holsterman, a aprendizagem construída através da experiência. Logo, ao construir um projeto do zero, sem um passo a passo ali conosco, foi preciso estudar e analisar diferentes formas de construir o protótipo em questão, estimulando a autonomia nos estudos, o exercício de habilidades com softwares CAD, a comunicação, o trabalho em equipe e o exercício da criatividade. Todas habilidades extremamente importantes na vida profissional de um engenheiro. Ou seja, são vários os ganhos técnicos e não técnicos adquiridos na nossa formação como futuros engenheiros. Além das abordadas anteriormente, podemos citar também a oportunidade de conhecer as etapas necessárias para imprimir objeto,
métodos de utilização da manufatura aditiva, como preparar uma aula, as metodologias ativas de ensino, a importância do tutor, ganho em habilidades intra e interpessoal, experiência adicional em trabalho em grupo e muitas outras que foram desenvolvidas ao longo do projeto. Bom, durante o processo de elaboração da primeira oficina foram feitos vários testes para que não houvessem erros graves durante a aplicação real. Para isso, os estudantes que não estavam envolvidos diretamente com a modelagem das peças do carrinho testaram outra etapa de modelagem CAD, que foi a rodinha. As estudantes escolhidas para essa tarefa foram eu, uma estudante de pedagogia que nunca tinha tido contato com o software CAD antes, e a Larissa, que é uma estudante de engenharia mecânica e que, apesar de ter tido contato com software CAD, modelagem CAD antes, não sabia como utilizar o software SolidWorks para modelagem 3D. Assim, podemos identificar todas as dificuldades e assuntos que deveriam ser melhor explicados durante a oficina em si. Além disso, todos os testes e o processo de aprendizagem para aprender como o software usado nesta oficina funcionava me deu a oportunidade de aprender como usá-lo antes mesmo de ter o contato com ele em matérias da faculdade. É importante lembrar que um vasto conhecimento sobre softwares de modelagem 3D é um importante conhecimento para todos os engenheiros, especialmente para aqueles responsáveis pela idealização e construção de novos projetos. Bom, ainda sobre a primeira oficina, cabe considerar a relevância da etapa de impressão 3D. Segundo nossas referências em Volpato e Wildtgen, para engenheiros que trabalham com o objetivo de melhorar os diferentes processos de desenvolvimento de produtos, os protótipos físicos são usados para ajudar na comunicação de equipes responsáveis por essas tarefas e assim minimizar falhas durante o processo, e pelo fato de serem testados em seu ambiente real de uso, algo que frequentemente não é possível através de simulações digitais, protótipos físicos são um passo importante no desenvolvimento tecnológico e facilitam o processo como um todo, além de diminuírem as chances de erros ao longo do processo. A manufatura aditiva é um meio eficiente para conseguir protótipos de baixo custo, algo importante já que o desenvolvimento de um projeto pode exigir a criação de muitos desses protótipos. Além disso, em nossa universidade ainda não há disciplinas focadas nesse tipo de manufatura. Logo, a elaboração da oficina de modelagem e impressão 3D trouxe oportunidade para que todos aprendessem e melhorassem suas habilidades sobre a manipulação de impressoras 3D. A segunda oficina é uma oficina sobre programação com Arduino. E o objetivo dela é ensinar, primeiro, alunos de graduação um pouco de programação em linguagem C, com alguns códigos simples, e um pouco de eletrônica. E depois ensinar também a alunos do ensino médio. Programação e eletrônica são conhecimentos bem importantes para um engenheiro. E mesmo assim, alguns cursos de engenharia, como engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de produção, não têm disciplinas que abordem essas áreas. E assim, o trabalho de engenheiro é achar soluções, criar soluções para diversos tipos de problemas diariamente. E quando você sabe programar, quando você sabe montar um circuito, muitas vezes facilita esse processo. E além disso, para você desenvolver soluções, uma das principais habilidades que a gente utiliza, que é utilizada, é o raciocínio lógico. E quando você programa, quando você escreve algoritmos, monta um circuito, você está treinando esse raciocínio lógico. Ou seja, além de ser uma habilidade diferencial, saber programar e saber mexer com eletrônica, ainda quando você mexe, você aprimora o seu raciocínio lógico e aprimora o seu trabalho como engenheiro. Diante disso, finalizamos afirmando que as oficinas de aprendizagem ativa foram bastante produtivas e bem-sucedidas, embora tenha havido algumas dificuldades encontradas durante a aplicação e o planejamento das mesmas, e que a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. E que é claro que tais oficinas, pelo seu caráter lúdico, prático, despertaram o interesse, a curiosidade, a motivação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, e que nós, tutores, quando estamos ensinando, estamos aprendendo ao mesmo tempo em que estamos interagindo com o aprendiz, valorizando a autonomia, estimulando a troca de conhecimento, aspectos estes bastante essenciais na aprendizagem ativa. Acrescentamos, por fim, que com os resultados obtidos as oficinas serão aprimoradas para posterior aplicação no ensino médio e que novas oficinas serão criadas.
Esperamos, portanto, que este trabalho tenha contribuído para a reflexão do tema. E é isso. Obrigada. Tchau.